Amigos e amigas que me acompanham pela TV Senado, vivemos tempos estranhos. O que acontece em 2020 vai ficar na memória de todos e deve alterar nossas vidas para sempre. O como vamos sair dessa pandemia depende de cada um de nós. Mas a gente não pode negar. Depende também de uma liderança capaz de unir o país e fazer com que todos combatamos juntos esse inimigo. É um inimigo quase invisível. O coronavírus é 100 vezes menor do que uma única célula humana. Senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, nós brasileiros temos um árduo combate pela frente. Mas para que a gente seja vitorioso, nós vamos ter que derrotar outro inimigo que corrói há muito tempo a sociedade brasileira. Nos últimos anos, o sistema financeiro brasileiro passou por um violento processo de concentração. Os 5 maiores bancos do Brasil concentram hoje mais de 80% dos depósitos e empréstimos. De cada R$ 10 emprestados, R$ 8,48 são financiados pelo Itaú, pelo Bradesco, pelo Banco do Brasil, pelo Santander e pela Caixa Econômica. 5 bancos. Em 2019, os lucros dos 4 maiores desses 5 bancos subiram 13% e alcançaram 81 bilhões e 500 milhões de reais. 20 bilhões a mais do que se estima que vai custar o pagamento do auxílio emergencial a cerca de 30 milhões de brasileiros durante 3 meses. O governo baixou a taxa de juros, anunciou medidas que liberaram mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos brasileiros, para as instituições fazerem justamente mais operações de empréstimos com taxas menores para os seus clientes. Mas não é nada disso que tem acontecido. Associações de lojistas denunciaram ao Ministério da Economia que os bancos estão justamente aumentando os juros em operações por comércio. Os reajustes, em alguns casos, chegam a mais de 70%. Nos empréstimos pessoais, as taxas também estão em níveis absurdos para um país com a taxa Selic de 3,75%. Os bancos precisam assumir o seu papel como serviço de utilidade pública. Quantas coisas nós fazemos nos bancos? Praticamente toda a nossa vida passa por um banco, por um número de CPF, por um número de conta bancária. O Estado brasileiro deve obrigar essas instituições financeiras a oferecer mais e melhores serviços nesse período de calamidade. Eles têm que colaborar no pagamento do auxílio emergencial e têm que ajudar o Brasil a se recuperar economicamente. E isso inclui taxas de juros mais favoráveis para seus clientes. Mesmo assim, eles vão continuar com lucros bem acima da média mundial. Os bancos brasileiros são os mais lucrativos do mundo, segundo o relatório do Banco Internacional de Compensações. Então, o Congresso Nacional não vai ficar inerte diante dessa situação. Se for necessário, vamos votar aqui projetos obrigando os bancos a darem a sua parcela de sacrifício nessa crise.